E a ONU News recebe hoje a secretária estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo, Nara Borgo, e o subsecretário de Políticas para a Juventude, também do Espírito Santo, Giberlândio Miranda. Sejam muito bem-vindos ao estúdio da ONU News. Muito obrigada, é um prazer enorme para a gente estar aqui. Muito obrigado, Felipe. É um prazer enorme também estar aqui na ONU. Que bom. Bom, senhora secretária, senhor subsecretário, está acontecendo aqui nas Nações Unidas o Fórum da Juventude sobre Direitos Humanos. Que mensagem o Estado do Espírito Santo tem para oferecer para esse espaço de convergência, de troca com outros países? Que mensagem vocês trazem para esse encontro, secretária? Bom, esse é um encontro extremamente importante e para nós no Espírito Santo a gente vive um momento especial. Acho que a mensagem que a gente traz é dessa importância da educação em direitos humanos para as juventudes. A gente discutiu isso muito ontem e isso é algo que a gente traz muito forte do Espírito Santo para cá. E também as possibilidades das juventudes serem protagonistas das suas vidas, no seu trabalho, no seu estudo. Então, trabalhar com a juventude para que ela tenha a educação em direitos humanos e para que ela promova esses direitos, sendo protagonistas dele, eu acho que é a maior mensagem que a gente traz para cá e que a gente tem aprendido aqui também. Obrigado. Subsecretário, sua mensagem para o encontro. Bom, é a primeira vez participando aqui, está representando a juventude brasileira e é fundamental que as juventudes elas participem, né, do debate dos direitos humanos e aqui a gente está podendo estar encontrando outras experiências no que tange a política pública para a juventude. Perfeito. Secretária, a senhora falou de educação, né? A gente sabe que diante de tantas crises mundiais, a aplicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos é mais importante do que nunca. Mas esse é um tema também rodeado de desinformação, desconhecimento. Então, que experiências têm funcionado para garantir que os jovens entendam a importância dos direitos humanos? Você tocou num ponto fundamental, né? Como a desinformação, ou como no Brasil a gente viveu um período em que o termo direitos humanos ganhou uma dimensão contrária ao que ele realmente é. Então, a gente trabalha muito com os nossos jovens de diversas formas. Desde a educação formal, a gente tem um projeto com cartilhas, podcasts, filmes, em que a gente faz esse trabalho formal, mas também de maneira lúdica ou por meio da cultura, por meio da arte, por meio do esporte. A gente também fala de direitos humanos, a gente também educa esse jovem. E aí ele já começa a se fortalecer e a espalhar na comunidade onde ele vive a importância dos direitos humanos, para desmistificar tanto, né, esse preconceito que foi criado ou que, né, ao longo do tempo com relação aos nossos direitos que são fundamentais. E tem funcionado? As novas gerações têm esse interesse pelos direitos humanos? Tem, funciona muito. É muito interessante ver como a juventude ela tem interesse em aprender, ela tem interesse em falar e hoje ela já vive muito mais na prática esses direitos, né? Elas transitam muito melhor nos diversos temas de direitos humanos. A gente consegue conversar com elas sobre diversidade sexual sem problema nenhum, a gente consegue falar de pessoas com deficiência. A juventude com deficiência LGBT, elas fazem parte dos nossos programas, então a gente vê como já é muito diferente o modo de pensar, né, e já fruto de um trabalho que vem sendo executado há algum tempo. Perfeito. Subsecretário Giberlândio, um outro tema que surge muito quando a gente fala de juventude é o desinteresse pela política. E o senhor assumiu justamente uma subsecretaria que tem como meta envolver mais os jovens na construção de políticas públicas. Que iniciativas podem ser compartilhadas? Como é que esse interesse do jovem pela política tem se feito presente lá no estado do Espírito Santo? Olha, Felipe, muito boa pergunta. Primeiramente, é fundamental que as juventudes elas participem dos espaços de decisão, desde um grêmio estudantil até poder votar e ser votado. No estado do Espírito Santo, nós temos várias experiências. Na gestão do governo que nós estamos compondo, foi criado o Conselho Estadual da Juventude, que é um espaço onde que a juventude ela pode levar as suas necessidades e pode debater política pública de juventude também. Pode debater o que ela pensa na saúde, na educação, na área de segurança pública, porque a gente sabe que a pauta de juventude, ela passa por os outros temas também, né? Você não debate só a política pública para a juventude, só dentro de um departamento da juventude. Você debate também em outros departamentos também. Dentro do Estado do Espírito Santo e em outros locais também nós temos o Conselho
nós temos o Conselho Estadual da Juventude, que é um ponto aonde que o jovem ele possa estar se reunindo e possa estar levando os seus deveres e os seus objetivos dentro dessas reuniões. E dentro do Conselho, quais são as principais demandas dos jovens hoje? Olha, eu sempre digo que a juventude ela tem muita demanda, né? A gente vai cumprindo uma demanda e vai surgindo outras demandas também. Mas eu posso dizer que nós temos alguns desafios e que a gente foi cumprindo ao longo do tempo. Por exemplo, o Estado do Espírito Santo, nós temos nós temos o Fundo Estadual das Juventudes. E esse fundo ele foi criado para proporcionar o investimento de políticas públicas para a juventude através de coletivo. E quem define a execução desse recurso é o próprio conselho. Então, um conselho que se reúne, você tem uma deliberação de quais serão as metas, de quais serão a execução. Enfim, então esse conselho ele tem uma representação, inclusive, de jovens LGBTs, jovens negros, jovens mulheres e também diversificado também, jovens da área do esportes, jovens da área religiosa. É um conselho muito amplo, vamos dizer assim. E dentro da pauta de direitos humanos, qual seria o foco assim, de investimento? Qual que seria, né, hoje a principal, a atenção do jovem está indo para qual direção dentro das múltiplas dimensões dos direitos humanos? Gênero, violência, enfim, várias questões aí, saúde, clima. Dentro da pauta de direitos humanos especificamente, nós temos a formação de direitos humanos para pessoas LGBTs. Inclusive, nós temos no Estado do Espírito Santo o projeto Juventudes, que é justamente um projeto onde que nós lançamos para investir em coletivos juvenis. Eles se inscrevem, esses coletivos disputam, e o Estado ele financia esses coletivos. E nós temos a maioria desses coletivos que são dentro da temática de direitos humanos para jovens LGBTs. Interessante. E sobre os centros de referência para a juventude, que também é uma marca lá do Estado do Espírito Santo, o senhor acredita que essa é uma experiência que pode, inclusive, ser transmitida para outros países? Como é que essa experiência tem funcionado e como é que isso pode ser um exemplo para outras nações que também querem implementar políticas para a juventude? O Centro de Referência da Juventude, eu costumo dizer que é uma mola propulsora para a sociedade. A juventude ela não é o futuro do Brasil, não é o futuro do mundo, ela é o presente, ela é agora. E o Centro de Referência da Juventude é um espaço totalmente de capacitação cultural, intelectual e capacitação em direitos humanos que as juventudes precisam. Eu costumo dizer que é as juventudes, no plural, porque são vários jovens. E nós temos vários tipos de jovens no Brasil e vários jovens também no mundo. Então, uma experiência que tem dado certo dentro do Estado do Espírito Santo. E os nossos CRJs estão situados em locais da periferia, onde que precisa de fato ter uma assistência do Estado, onde que o Estado precisa ter uma atenção especial, um olhar diferencial. E os nossos espaços hoje, os nossos centros que contam com psicólogos, com terapeuta ocupacional e com outros profissionais também, eles recebem esses jovens. Em média, hoje, cada CRJ atende aproximadamente de 900 a 1.200 jovens. E aí você tem oficina de karatê, oficina de capoeira, formação de direitos humanos, aprendem uma profissão. Então, assim, é um espaço de fato voltado para a área das juventudes. Entendi. E, secretária, falando sobre comunidades vulneráveis, a gente sabe que um dos temas que afeta muito a juventude também é a violência. No Estado do Espírito Santo tem, inclusive, um projeto apoiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para prevenir a violência entre jovens. Quais são os principais resultados que têm sido alcançados dentro desse projeto? O banco, a gente tem esse financiamento para um programa grande do governo, que é o Estado Presente em Defesa da Vida. E a gente tem dentro desses projetos os CRJs. Quando você fala e pergunta para o Giberlândia da nossa experiência, nós somos destaque no Fórum Mundial de Direitos Humanos, que esse ano foi na Argentina. A gente tem levado essa experiência dos CRJs nacionalmente, mas também internacionalmente. Então, assim, os CRJs fazem parte desse trabalho com o banco, assim como a gente tem os agentes de paz, que são agentes que atuam nas escolas e com as famílias, e aí eles trabalham essa questão também com a juventude. São jovens que... São os jovens que são selecionados, né, e trabalham fazendo essa ponte entre escola, comunidade, família. É um trabalho muito interessante também. Então, a gente vem fazendo, né, nesses bairros, como o Giberlândia falou, que sofrem mais a violência no Estado do Espírito Santo, a gente vem fortalecendo esses trabalhos. E aí, com o banco, a gente tem trabalhos, editais de cultura, que são extremamente importantes. Sim. A gente tem trabalhos desde modernização das escolas, com computadores,
artigos esportivos, até essas questões mais educacionais também. E é importante a gente destacar que a gente trabalha também com os jovens em situação de violência que estão no sistema socioeducativo, que são aqueles jovens privados de liberdade. E também com o apoio do banco e com recurso próprio, a gente tem conseguido levar direitos humanos para esses espaços. Entendi. Ou seja, uma visão bastante abrangente da prevenção da violência. Exatamente. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas foi uma grande alegria recebê-los aqui. Muito obrigado à secretária de Estado de Direitos Humanos do Espírito Santo, Nara Borgo, e ao subsecretário Geberlândio Miranda, de Políticas da Juventude. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Muito obrigada.